aleluia, aleluia. Semente de Deus na palavra, o Cristo assemelhado. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que no dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares e contou-lhes uma parábola. Quando fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma grande honra para ti, diante de todos os convidados, porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a sua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs no Senhor, durante todo este ano de 2025, nós estamos escutando o Evangelho de Lucas. E Lucas, a cada episódio, cada domingo, tem nos apresentado Jesus percorrendo o seu caminho rumo a Jerusalém. E Jerusalém é o lugar onde Jesus realiza a vontade do Pai. Lá, Jesus passa pela paixão, morte e ressurreição. E aí, cumpre na sua vida a vontade de Deus. Olhando este primeiro sinal que a liturgia traz para nós precisamos meditar e pensar: qual é a vontade de Deus para mim? O que Deus quer de mim? O que Deus espera da minha pessoa? E como
eu devo viver o chamado de Deus na minha vida? Esse questionamento vai nos ajudar a entender qual missão nós somos chamados. Porque nenhum de nós aqui é um à toa. Deus tem uma missão para cada um de nós. E nós precisamos descobrir, saber qual é a nossa missão para servir o Senhor. E servir o Senhor implica duas características importantes que é apresentada para nós na liturgia desse 22º domingo do tempo comum. Na leitura primeira de hoje, do livro do Eclesiástico, o autor sagrado diz assim para nós: "Ser humilde e encontrarás graça diante do Senhor." A primeira característica de quem serve a Deus é a humildade. Humildade significa nós sermos imitadores de Jesus Cristo. Olhando para a vida de Jesus, que perto da sua morte, lava os pés dos apóstolos e deixa o exemplo e a lição para que nós façamos a mesma coisa, nós então aprendemos diante dessa situação verdadeiramente a viver a humildade. Ser humilde é superar o orgulho. Diante do mundo competitivo que nós vivemos, onde as pessoas buscam status, buscam se aparecer, buscam se mostrar cada vez mais, o humilde é chamado a viver no escondimento, servir no escondimento e no silêncio da pequenez. E esse é o desafio do mundo que nós vivemos hoje. Por quê? Quando nós falamos em trabalhar, em fazer alguma coisa, vem sempre à nossa mente a busca do status, a grandeza, o desejo que os outros nos aplaudam, o desejo que os outros nos elogiem, nos fale: olha, parabéns, você fez muito bem isso. Esse é o desejo nosso. Por quê? Porque isso massageia o nosso ego e faz com que a gente acabe ficando como um pavão, todo cheio de elogio, todo cheio com o ego inflamado, porque nos elogiaram. Só que nós sabemos que isso vai fazer mal para nós, porque vai nos levar para o orgulho. Quanto mais falarem daquilo que nós fazemos, mais nós vamos nos sentir inflamados, nós vamos nos sentir cheios. E isso faz com que nós fazemos as coisas somente em busca de recompensa, somente em busca dos outros reparar, falar alguma coisa ou dizer alguma coisa para massagear o nosso ego. E o cristão católico não vive isso na sua vida. Por quê? Porque o cristão católico imita a atitude do Mestre, imita Jesus Cristo e se coloca a serviço de todos como Jesus Cristo se colocou. É interessante que na igreja nós temos uma antífona que diz assim: Jesus manso e humilde de coração. O que a gente responde? Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ou seja, o nosso coração, e coração, lembrando que é todo o nosso ser, significa que precisa ser igual a Jesus. O que Jesus fez? Serviu, amou, se entregou. E é o que nós precisamos buscar viver na nossa vida, para que assim nós tenhamos o dom da humildade.
E viver a humildade é como São João Batista nos ensina. São João Batista diz assim para nós: é necessário que eu diminua para que o Cristo apareça. Na nossa vida cristã, tudo aquilo que nós fizermos é para que o Cristo esteja em evidência, é para que o Cristo apareça, é para que o Cristo seja visto, reconhecido, amado e seguido. E aí nós vamos entender, aprender isso, quando nós lembramos a origem da palavra humildade. Humildade vem de humus, que significa terra. Terra a gente não vê no alto, a terra está embaixo. E a gente precisa se rebaixar, como a atitude de Jesus. Nós nos rebaixamos e nos colocamos a serviço, nos colocamos à disposição de Deus e dos irmãos e irmãs. Por isso que, para fazer a vontade de Deus, assim como Jesus fez, nós precisamos então começar a viver essa atitude na nossa vida, a humildade. A humildade em tudo, na forma de falar, na forma de agir, na forma de se vestir, na forma de se comportar. Todos os momentos nós precisamos viver essa humildade. O segundo ponto que nosso Senhor nos apresenta é o que está relacionado a uma coisa que vai acontecendo muito na nossa vida. É o fato de nós fazermos as coisas e buscarmos as coisas por interesse. Então, às vezes a gente constrói um relacionamento, às vezes a gente faz alguma coisa para alguém por interesse, ou seja, eu vou fazer amizade com tal pessoa para que ela me beneficie, faça tal coisa para mim. Eu vou ajudar tal pessoa, estar perto de tal pessoa, porque ela vai também me ajudar e eu vou fazer as coisas para mim. E aí, isso vai fazendo de nós pessoas oportunistas, pessoas que só querem viver uma vida de benefício. E essa situação também acontece quando, por exemplo, nós fazemos as coisas somente para aqueles que fazem para nós, ajudamos somente aqueles que nos ajudam, damos atenção somente para aqueles que dão atenção para nós. E aí nós vamos agindo completamente contrário à vontade de Deus para nós. Jesus fala para o fariseu que o convidou: quando der uma festa, e aqui nós lembramos que Jesus foi a um casamento, e casamento no mundo bíblico significa a união de Deus com a humanidade. A humanidade, a esposa, Deus, o esposo, que se une e se encontra. E Jesus Cristo vem ao mundo para construir o reino de Deus. Portanto, ir a uma festa de casamento no mundo bíblico é entrar no reino de Deus. E aí, quando nós queremos entrar no reino de Deus, uma das atitudes que nós vamos cultivando em nós é a atitude da gratuidade. Ou seja, Jesus diz ao fariseu: não convida parente, vizinho rico, pessoa que pode retribuir, mas convida aqueles que não vão poder retribuir o seu convite. Aqui Jesus chama a nossa atenção para uma coisa que nós fazemos. Às vezes a gente vai fazer alguma festa na nossa vida e nós só convidamos aqueles que nos convidam. Eu vou chamar fulano porque ele me convidou, eu não vou chamar porque no passado ele fez uma festa e não me convidou.
E aí nós vamos percebendo que há um interesse nas coisas. Nós nos tornamos interesseiros. Eu vou fazer um favor somente para quem fez o favor para mim. Ou seja, interesse. E aí essa atitude vai empobrecendo a nossa humanidade. Por quê? Porque nós esperamos gratificação, nós esperamos reconhecimento, nós esperamos que os outros nos aplaudam, nós esperamos que os outros falem: ó, seu cara, viu o bom que você fez, viu, tá bom, é assim mesmo. E quando nós nos colocamos ao serviço, não é assim que nós devemos agir. Basta nós pensarmos que se alguém, por exemplo, não fala obrigado por alguma coisa que a gente fez, a gente já fica empurrado, já fica chateado, já, se é dentro da igreja, já se afasta. Ou seja, eu não tenho que esperar o reconhecimento humano, porque se eu espero o reconhecimento humano, significa que a minha vida só consiste em agradar o ser humano. E na verdade, eu já disse isso para vocês várias vezes, a nossa vida não é para agradar homens, a nossa vida é para agradar a Deus. Enquanto nós estamos agradando a Deus, é sinal que nossa vida está no caminho correto. Agora, quando nós estamos preocupados em agradar os homens, aí então nós estamos no caminho errado. Porque nós sabemos que o reconhecimento humano, ele não é verdadeiro. O reconhecimento humano muitas vezes é para conseguir benefício. O reconhecimento humano às vezes é para puxar o saco. O reconhecimento humano às vezes é somente política da boa vizinhança. E não vai ser algo sincero e verdadeiro. Agora, o reconhecimento verdadeiro na nossa vida, como o próprio Jesus diz para nós no Evangelho, vai vir dele. E não vai ser agora, não vai ser daqui uma semana, daqui uns dias, não. Vai ser quando Cristo vier pela segunda vez e ressuscitar o nosso pobre corpo, tornando ele um corpo glorioso. Aí o Senhor manifestará para nós todo o reconhecimento do que foi a nossa vida, do que foi a nossa existência. E é esse reconhecimento, esse agradecimento que nós precisamos esperar para a nossa vida. E aí nós vamos entender quanto a nossa fé é uma fé madura, é uma fé adulta, quando nós vivemos nessa situação, servindo a Deus e aos irmãos na humildade, vencendo o orgulho. E como o autor sagrado da leitura do primeiro disse hoje, não existe remédio para curar o orgulhoso. Então nós precisamos vencer o orgulho com a humildade e servindo a Deus e aos irmãos na gratuidade, sem esperar reconhecimento, sem esperar aplauso, sem esperar que os outros digam para nós: muito bem, você fez bem. Não, mas nós servimos com alegria e na generosidade de coração. Assim nós estaremos respondendo e vivendo o que Deus quer de cada um de nós.